Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos começar o nosso terceiro módulo e o nosso assunto é batalha espiritual. E o primeiro tema é batalha mortal nesse terceiro módulo. Talvez quando você ouve falar em batalha espiritual, você pense em alguma coisa muito distante da sua realidade. Talvez você pense, isso é coisa de igreja, isso é coisa de quem trabalha com libertação, isso não tem nada a ver com a minha vida, né? A gente pensa dessa forma. Mas hoje eu quero conversar com você de uma maneira muito simples, tá? Porque existe uma batalha espiritual, sim, na nossa vida. Porque nós somos seres espirituais, né? Deus é espiritual, então algo em nós tem, né? E essa batalha pode refletir na nossa vida, na nossa mente, nos nossos relacionamentos e até dentro da nossa casa. Mas eu também quero deixar uma coisa muito clara neste começo. Nós não vamos estudar batalha espiritual para ter medo do inimigo. Nós vamos estudar para conhecer a verdade, discernir o que está acontecendo e aprender a permanecer firme na palavra do Senhor. Porque quando conhecemos a verdade, não precisamos viver assustadas, tá? E a Bíblia fala sobre uma batalha espiritual. Então nós vamos começar olhando em Apocalipse 12, do 1 ao 17, né? Nesse capítulo, João percebe, ele recebe uma visão e mostra uma grande batalha envolvendo o dragão. E o próprio texto identifica esse dragão como Satanás ou o diabo. Então nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia realmente ensina que existe uma realidade espiritual. Não é invenção, não é superstição, não é história criada por pessoas. É palavra de Deus, né? A Bíblia fala sobre Deus, fala sobre anjo, fala sobre Satanás, sobre demônios, sobre tentação, sobre engano, resistência, né? E fala sobre batalha espiritual. Então se alguém diz, eu não acredito nisso, ok, eu respeito, né? Tá tudo bem. Mas eu quero convidar essa pessoa a fazer uma coisa. Leia a palavra, leia a Bíblia, tá? Não precisa acreditar no que eu vou falar, no que eu estou falando. Veja o que a palavra de Deus diz, tá? Não sou eu, é a palavra. Existe uma batalha que os nossos olhos não conseguem ver. E é aqui esta única coisa importante que eu vou dizer. Nem tudo aquilo que acontece espiritualmente nós conseguimos enxergar com nossos olhos. É por isso que precisamos de discernimento, né? Eu já falei em outros vídeos. Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida e nós olhamos somente para o problema, né? Nós ficamos ali naquele problema, colocamos o dedo na ferida. Mas precisamos aprender a perguntar, Senhor, o que está acontecendo comigo? Porque nem todo problema é batalha espiritual. Isso também precisa ficar muito claro. Às vezes nós fazemos uma escolha errada e precisamos assumir a responsabilidade. Às vezes precisamos pedir perdão, precisamos mudar uma atitude, né? Às vezes precisamos procurar ajuda de alguém. Mas existem situações em que precisamos perceber que existe também uma dimensão espiritual que precisa ser enfrentada em oração e com discernimento. Lá em João 10:10 diz o objetivo do inimigo, né? Jesus diz em João 10:10 que ele fala assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus continua, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Olha que contraste maravilhoso. O inimigo quer roubar, matar e destruir, e Jesus veio para dar vida, né? Então guarde isso, o inimigo trabalha para destruir, mas Jesus trabalha para restaurar. E isso tem tudo a ver com o nosso curso. Porque muitas mulheres, ou muitas pessoas, homens, né, chegam até aqui carregando coisas que foram roubadas delas. A paz foi roubada, a alegria foi roubada, a esperança foi roubada, a confiança foi roubada, o relacionamento foi ferido, né, a família foi atingida. E muitas vezes a pessoa começa a pensar, minha vida é assim mesmo, eu nasci para sofrer, né, vem o vitimismo, não tem mais jeito. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida, né? Existe esperança, existe restauração, existe um caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em Efésios 5:14, fala do despertar, né? Então vamos lá. A palavra diz assim, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Que palavra forte, desperta, né? Porque uma pessoa que está dormindo não percebe o que está acontecendo ao seu redor. Ela não percebe o perigo, ela não percebe aquilo que está entrando, não percebe o movimento, né? Espiritualidade ou espiritualmente também pode acontecer isso, né? Ficamos dormindo. A pessoa está vivendo, está trabalhando, está cuidando da casa, está cuidando dos filhos, está resolvendo os problemas, mas espiritualmente está dormindo. Não ora, não lê a Bíblia, não busca Deus, não vigia os pensamentos, não percebe aquilo que está alimentando dentro do seu coração. E quando percebe, já está distante. Por isso a palavra diz, desperta. É como se Deus estivesse dizendo, preste atenção, abra os olhos, volte para a minha presença, né? Fica atento a isso. E aqui entra o meu testemunho. E eu quero abrir o meu coração com vocês agora. Porque eu não estou falando desse assunto somente como alguém que estudou, tá? Alguém que leu a Bíblia, alguém que ficou aprofundando em outros estudos, né?
Houve um momento em que Efésios 6:12 abriu os meus olhos para a realidade que eu não estava enxergando daquela maneira. A palavra diz, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E esse versículo começou a mudar a minha maneira de olhar para determinadas situações que eu tinha dentro da minha casa. Tá? Por isso que eu vim aqui falar e gravar esses vídeos. Porque quando existem brigas, existem discussões, existe contenda, existem palavras que machucam, quando existem atitudes que nos ferem, né, ou ferem os outros, a primeira coisa que nós fazemos é olhar para a pessoa e pensar, né? O meu problema é com ela, eu vou pegar ela, eu vou fazer isso com ela, né? Fico zangada, não fala mais com a pessoa. E foi aí que comecei a entender, à luz da palavra, que existe também uma realidade espiritual, que precisamos discernir. Isso não quer dizer que a pessoa não seja responsável pelas atitudes dela. Não quer dizer que devemos aceitar qualquer comportamento, tá? Fica bem claro isso. Não significa que devemos fingir que está tudo bem quando não está. Mas significa que precisamos entender que existe um mundo espiritual e que o inimigo pode trabalhar através de situações, tentações, palavras e conflitos para produzir divisões, mágoa, ódio, afastamento, destruição, esfriamento, né? E quando eu comecei a entender isso, alguma coisa mudou dentro de mim. Foi um start, né? E eu percebi. Eu não posso lutar essa batalha do jeito errado, né? Eu tenho que saber como que eu vou lutar. Então não lute contra pessoas, porque, pensa comigo, se alguém me fere com uma palavra e eu respondo com outra ainda pior, o que acontece? A situação aumentou, a contenda cresceu, a ferida aumentou. Então eu comecei a entender que precisava lutar com as armas certas. Em 2 Coríntios 10:4 diz que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. Então eu preciso parar e pensar, como Deus quer que eu responda? Não como eu posso devolver, né? Mas como eu posso responder de acordo com a palavra. Isso muda tudo na nossa vida, tá? Em Efésios 6:12 diz assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, né? E é aqui em Efésios 6:12 que fica tão importante, porque Paulo diz assim, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Ou seja, nem sempre o problema é simplesmente a pessoa que está na nossa frente. Por isso, dentro de uma família, precisamos tomar muito cuidado. Seu marido não é o seu inimigo, seu filho não é seu inimigo, sua mãe não é sua inimiga, né? Seu irmão não é seu inimigo. Nós precisamos aprender a separar a pessoa da batalha, tá? E eu posso amar alguém e ao mesmo tempo perceber que existe uma situação errada, que precisa ser confrontada ali naquele momento. Eu posso perdoar e ainda estabelecer limites. Eu posso orar por alguém sem concordar com aquilo que essa pessoa está fazendo, né? E eu posso não acreditar, aceitar uma agressão e ainda assim não transformar aquela pessoa no meu inimigo. Isso é discernimento. Então eu tenho que detalhar as coisas, né? O inimigo trabalha com o engano. Olha como que ele é sagaz, né? Em Apocalipse 12:9 fala assim, chama Satanás de enganador. E isso é muito importante, porque o inimigo nem sempre chega dizendo, oi, eu sou seu inimigo. Não, ele trabalha através da mentira, do engano, da acusação e da tentação. Por isso precisamos conhecer a verdade. Porque se eu não conheço a verdade, qualquer mentira pode parecer verdadeira. Por exemplo, você não vai conseguir. Deus não está ouvindo você. Você não tem jeito. Você nunca vai mudar. Perdoar é ser boba, né? Você precisa devolver na mesma moeda. Desista. Você não vai conseguir. Então esses pensamentos precisam ser examinados. Não significa que todo pensamento ruim seja automaticamente um ataque espiritual, mas significa que nós não devemos aceitar qualquer pensamento como verdade. Em Romanos 12:2 fala sobre a renovação da nossa mente. Em 2 Coríntios 10:5 fala sobre levar os pensamentos à obediência de Cristo. Então pergunte, isso que eu estou pensando está de acordo com a palavra de Deus? Vigiai, né? Jesus nos ensina a usar a palavra. Olha o que acontece com Jesus em Mateus 4. Jesus é tentado no deserto. E como ele responde isso? O que ele fala naquele momento, né? Está escrito. Então Jesus usa a palavra. Isso nos ensina algo muito importante. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Porque como vamos identificar uma mentira se não conhecemos a verdade? Como vamos reconhecer aquilo que não está de acordo com o que Deus quer, se não sabemos o que ele diz, né? Por isso a Bíblia não pode ser apenas um livro que fica aberto na nossa casa. A palavra precisa entrar dentro de nós, precisa ler, meditar, precisamos guardar, precisamos viver a palavra do Senhor. Lá em 1 Pedro 5:8 diz, né? Vigie. Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes. Vigilantes, isso significa esteja acordada, preste atenção, não viva no automático, né? Porque uma mulher pode passar o dia inteiro resolvendo problema e não perceber que está espiritualmente enfraquecida. Então, de vez em quando, precisamos parar, tá? Dá uma paradinha, pensa, analisa, como que está o meu coração, como está a minha vida com Deus, estou orando, estou alimentando a minha fé, estou guardando mágoa, estou permitindo que a raiva controle minhas palavras, né? Estou vivendo na verdade, estou discernindo ou estou simplesmente reagindo.
Isso é vigilância, tá? Como vencemos essa batalha, né? Agora talvez você esteja pensando, Tati, então como eu vou vencer essa batalha? A Bíblia responde. Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus. Paulo fala sobre a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração, percebe? Deus não está mandando você sair procurando o inimigo. Ele está mandando você se posicionar nele. E isso é muito importante. Nossa força não está em nós mesmos. Nossa força está em Deus, né? E a oração precisa mudar. E depois que eu comecei a entender isso, também comecei a olhar diferente para as minhas orações, tá? Porque às vezes nós oramos, Senhor, muda aquela pessoa, faz aquilo para outro, não quero mais dessa forma, né? Transforma, muda, Senhor. Mas podemos começar a orar dessa outra forma. Senhor, muda o que precisa ser mudado em mim. Me dá sabedoria, me dá domínio próprio, guarda minha boca. Não permita que eu responda com impulso. Me ensina a agir conforme a tua palavra. Me dá discernimento para saber quando falar e quando ficar em silêncio. Me ensina a perdoar, me ensina a estabelecer limites. E trabalha também na vida daquela pessoa. Olha como muda a nossa postura, né? Nós paramos de tentar controlar as pessoas e começamos a entregar a situação na mão de Deus. Porque é o Espírito Santo que vai fazer todo esse trabalho, tá bom? Aí vou deixar umas dicas aqui para o nosso dia a dia. E eu quero deixar algumas coisas bem práticas para você. Quando perceber que uma situação está ficando pesada dentro da sua casa, não reaja imediatamente. Primeiro, pare, ore, respire, busque a Deus. Não responda no calor da emoção. Segundo, não alimente a contenda, tá? Porque em Provérbios 15:1 diz assim, nos ensina, né? Que a resposta branda desvia o furor. Terceiro, observe os seus pensamentos. Pergunte, isso é verdade? Isso está de acordo com a palavra de Deus? Tá? Pergunte-se. Quarto, não transforme pessoas em inimigos. Você pode confrontar uma atitude sem odiar a pessoa, tá? Quinto, não abandone a oração justamente quando a situação apertar. Aí que você tem que orar, tá? É nessa hora que precisamos buscar ainda mais a presença do Senhor. Sexto, se possível fazer jejum, tá? Sexto, conhecer a palavra, porque a palavra é uma das armas de Deus e que Ele nos deu. Sétimo, vigie aquilo que entra na sua casa. Aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, as conversas que você alimenta, as palavras que você repete. É muito importante essas palavras. O ambiente que você cria, tudo isso precisa ser observado. E oitavo, aprenda a pedir ajuda quando necessário. Batalha espiritual não significa que você precisa enfrentar tudo sozinha, tá? Existem situações que precisam de oração, mas também precisam de sabedoria, aconselhamento, apoio e atitudes práticas. Não tenha medo do inimigo, mas queira conhecê-lo, tá? Eu quero reforçar isso. Conhecer o inimigo não é para ter medo dele, é para conhecer as suas estratégias, tá? Nós não vamos ficar obcecados pelo inimigo. Nosso foco não é Satanás, nosso foco é Jesus. Quanto mais conhecemos a verdade, mais facilmente reconhecemos a mentira. Quanto mais conhecemos a voz de Deus, mais percebemos aquilo que não está de acordo com ele. Quanto mais permanecemos em Cristo, mais preparados estamos para resistir a Satanás, tá? Tiago 4:7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha a ordem primeiro, sujeitai-vos a Deus, né? Ele em primeiro lugar sempre. Depois resistir ao diabo. A nossa vitória começa na nossa posição em Deus. E para terminar, então, eu quero terminar essa primeira aula deixando uma frase no seu coração. Existe uma batalha, mas você não está desamparada. Existe um inimigo, mas existe um Salvador. Existe mentira, mas existe a verdade. Existe tentativa de destruição, mas Jesus veio para trazer a vida. Existe a escuridão, mas Jesus Cristo é a luz. Por isso, desperte. Não viva dormindo espiritualmente. Não deixe a rotina afastar você de Deus. Não permita que uma mágoa domine o seu coração. Não permita que uma mentira diga quem você é. Não permita que o medo governe suas decisões. Volte para a palavra, volte para a oração. Busque discernimento. Vista a armadura de Deus. Vou falar das armaduras nas próximas aulas. Né? Vigie, ore, permaneça em Cristo, porque nós não fomos chamadas para viver apavoradas diante da batalha. Nós fomos chamadas para permanecer de pé. E essa foi uma das coisas de Efésios 6:2 começou a ensinar para mim. Eu passei a olhar para determinadas situações, não somente com meus olhos naturais, mas também à luz da palavra de Deus. E é isso que nós vamos aprender neste modo, conhecer a batalha, conhecer a estratégia do inimigo, discernir aquilo que está acontecendo e aprender a lutar com as armas certas, né? Mas sempre lembrando, o nosso foco não é o inimigo, o nosso foco é Jesus Cristo. Porque em João 10:10 nos lembra, eu vim para que tenham em vida em abundância, né? Então fique firme, desperte, ore, conheça a palavra e permaneça em Jesus. Deus abençoe você e nos vemos na próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Um abraço.